Olá, meu povo abençoado, tudo bem com vocês? Tom Black falando diretamente ao ponto. Hoje eu vou falar de que e de quem. Lembrando que é muito importante, corre agora mesmo, se inscreva no meu canal, continue compartilhando e obrigado pela gigante audiência que vocês têm demonstrado na minha pessoa. Hoje eu vou falar realmente daquela reportagem que eu tinha feito bem ali na rua Princesa Isabel, Marquês do Pombal, Rua Americana. No final desta rua tem um córrego que faz interligação, tá? Com o Arroio Feijó. Hoje eu fui apenas fazer o registro porque antes estava assoreado este córrego. Mas ao meu pedido, eu conversei com o Marcos Caninha, da Defesa Civil, e principalmente, ao pedido aí solicitando para que fizesse o dessoreamento, tá, desse córrego. E graças a Deus foi atendido este pedido. Na quinta e na sexta a equipe esteve no local, fizeram ali todo o amparato para poder fazer a limpeza. Então hoje, conforme vocês estão vendo, vocês vão ver imagens, fotografias, no qual eu faço questão de promover, tá, a limpeza, porque até então, pessoal, não é só reclamar, mas quando o serviço é feito e bem feito, nós temos que cumprir também como manda, as nossas redes sociais de transparência, ou seja, é uma transparência. Então não é só para reclamar, criticar, apontar, não, mas elogiar, enaltecer. Então, através disso, estou vindo aqui, forma de vídeo, agradecer a prefeitura, agradecer ao atual prefeito Douglas Martelo, vice-prefeito, e que no qual fez esse atendimento. Mas, gente, uma outra coisa também que eu gostaria de pontuar e questionar. Muitas pessoas têm feito de Alvorada depósito de lixo, colocando lixo em locais inadequados e inapropriados. E sem contar que ao fazer isso, você está cometendo um crime ambiental, tá, gente? E que tem penalidade sobre isso. Mas, por outro lado também, falta a prefeitura desenvolver um planejamento de colocarem as caçambas nos locais e nos pontos específicos. Para quê e por quê? Primeiro, para que as pessoas, para que a população possa levar os seus entulhos em locais apropriados. O outro ponto também que ocorre é que os ecopontos, para que as pessoas também possam fazer a sua reciclagem, a sua separação, tá, desse lixo e levar em locais apropriados, já separados. Quem ganha com isso? O meio ambiente. Outra coisa, desenvolver maneiras de educação ambiental na cidade. Coisas que não tem, coisas que precisam fazer. E quando eu falo sobre isso, é que a prefeitura poderia adotar maneiras mais práticas, eficazes e precisas dentro das comunidades. A prefeitura precisa entender, os vereadores também precisam entender, que no qual me chama a estranheza que eu não consigo enxergar essa visibilidade. A impressão que parece que eu não vejo os vereadores atípicos e ativos dentro dos bairros, cobrando os órgãos públicos, cobrando os sistemas aonde deve ser tido atenção e principalmente pela demanda de reclamações que eu realmente já falei, eu falo, outras pessoas também já reclamaram, outras pessoas também já fizeram vídeos com reclamações. Mas é importante que vocês tenham uma conectividade com a população, é o povão mesmo, é o povo na rua, sabe? É o povo. Já que tem, sexta-feira a população pode ir até o prefeito, parabéns, é uma iniciativa louvável. Mas por que a prefeitura, por que os vereadores não podem sair dos seus gabinetes e ir até as ruas? De fato, até as ruas é conversar mesmo, é um montirão para entender a cidade. Mas eu falo, é a alvorada invisível, aquela alvorada que não mostra nos vídeos, a alvorada que no qual não é falada, a alvorada que no qual é escondida, a alvorada que no qual essas pessoas são excluídas. Essa é a alvorada, essa é a alvorada que eu falo. É montar um mutirão com ônibus para atender a saúde, que muitas mulheres não têm como ir nos locais aonde para se cuidar da sua saúde feminina. E essas mulheres são reféns
e se tornou reféns do sistema, reféns aonde que ninguém as enxergue, não olhe para essas pessoas. E essas iniciativas, elas são precisas. Vocês sabiam que Alvorada tem crianças que não têm certidão de nascimento? Vocês sabiam que Alvorada tem muitas pessoas que não têm certidão de nascimento dentro de Alvorada? Pois bem, não sabia, né? Mas poderiam saber. Mas como faz para poder fazer isso? Levantamento aos locais, até essas pessoas. Como essas pessoas vão chegar até a prefeitura se muitas delas não têm dinheiro para comprar uma passagem, essas pessoas não têm dinheiro nem para comer e as pessoas moram em locais distantes. Então existe pessoas remotas, existe a Alvorada remota, invisível, a Alvorada que poucos enxergam, poucos vão, poucos, sabe, ou a grande maioria ignora essas pessoas. Eu falo por experiência própria porque eu vou até essas pessoas e eu tenho uma conexão com essas pessoas, de ouvir essas pessoas, de chorar com essas pessoas. Então quando eu falo sobre isso, eu falo de verdade. Precisa-se atentar nessas questões, porque essas pessoas também votam. E essas pessoas também votaram. E ainda que essas pessoas não podem votar, porque, como eu falei para vocês, existem pessoas que não são documentadas, meus amigos. E aí, como é que faz para resolver? Então precisa-se um amparato da assistente social, precisa-se um amparato de áreas específicas. Direitos humanos, por exemplo, tem um papel fundamental. Assistente social, Secretaria da Saúde, essas ferramentas são cruciais, fundamentais para que essas pessoas saiam do anonimato, saiam da invisibilidade social e que essas pessoas, ainda que elas sejam assistidas em benefícios sociais ou assistenciais, que elas possam ser pessoas, possam produzir, gerenciar e gerar renda para suas famílias. E isso é a dignidade, é quando você dá profissionalismo atrelado ao trabalho. É nisso que eu falo, é sobre isso que eu falo, é sobre essas iniciativas que muitas das vezes eu sinto falta. Tem acontecido algumas, mas tem coisas que precisam ser tomadas de decisões. É agora, é já, não daqui a 4 anos, não daqui a 1 ano, não daqui a 2 anos. Vidas estão sendo ceifadas. Pessoas estão sendo interrompidas de sobreviver e ter a sua sobrevivência. Vidas, crianças que não têm acesso, mulheres que não têm acesso. Vocês sabiam que a Alvorada tem mulheres que não fizeram nem o Papa Nicolau, por exemplo? Mulheres que nunca foram ao ginecologista. Ah, Tom Black, elas não foram porque não quiseram. Não é! Tem muitas pessoas que elas não têm acesso e vivem também numa educação passada, onde o machismo predomina. Você é minha mulher e não pode. Mas cabe à prefeitura, cabe à assistente social levar a orientação, desenvolver um trabalho psicológico e dar as condições psicológicas para que essas mulheres, que muitas das vezes elas não tenham conhecimento ou foram forçadas a passar por tipo de situações aonde muitas mulheres são espancadas, aonde muitas mulheres são violentadas, aonde muitas mulheres são exploradas, mas precisam sim o trabalho do poder público a desenvolver um trabalho para poder chegar até essas pessoas. E quando eu falo do Dia da Mulher, não é o Dia da Mulher, porque a mulher, o dia dela é todos os dias, não é só uma data, não é só um período, não é só um tempo, não é só um sábado. Esse trabalho precisa ser todos os dias. É sobre essas pessoas. Então, quando eu falo, não é por político nem por política, gente. É por pessoas, vidas. E essas pessoas, elas não podem ser tratadas como invisíveis. Essas pessoas, elas são importantes. Vidas estão sendo impedidas. Vidas estão sendo excluídas. Vidas estão sendo deixadas de lado. Benefícios que essas pessoas poderiam estar sendo apoiadas e amparadas, pela falta de chegar até lá, essas pessoas encontram-se nessas condições. E vou ficar por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Eu estou querendo colocar um podcast e vocês deixam aí no comentário, porque eu quero fazer um podcast com a população, autoridades que queiram divulgar, tá, também os seus trabalhos, tirar dúvidas, e a população que queira deixar recado, eu me conectar e eu conversar de uma forma ao vivo. Deixe nos seus comentários se vocês querem que eu faça esse trabalho. Mas esse trabalho, afinal, Alvorada tem muito trabalho pela frente,
para ser feito e para ser concluído. Ó, fui que eu já falei muito. E aí, colabora, hein? Pessoal, é o seguinte, eu vou entrar na casa do vizinho aqui, pedir da licença com ele, que eu vou tirar umas palavras com ele. E a situação, para vocês terem noção, né? Ó, a casa dele basicamente é a última que dá de frente aqui com o córrego. Aí vocês ficam pensando assim: nossa, eu sofri enchente, tá? Vocês sofreram enchente. Imagina essas pessoas que moram aqui. Aí a pergunta que não quer calar, porque eu recebo assim, ó: ô Tom, peraí, mas essas pessoas, por que elas não saem daqui? Por que elas ficam aí? Nossa, mas que perigo. Sabe por quê? Sabe por quê que elas não saem daqui? Porque elas não podem e não têm condições. Porque se elas tivessem condições, e se elas ganhassem o prêmio da Mega Sena da virada, por exemplo, eu tenho certeza que eles iriam até esquecer de Alvorada. E essas pessoas não saem porque não podem, não têm as condições financeiras para poder se mudar. Porque, com certeza, se elas tivessem condições, elas não estariam aqui. Não é verdade, meu senhor? O senhor sofreu enchente até onde aqui, mais ou menos? Até a casa, até lá em cima, depois do passarinho? Tem a telha dele, subiu a telha, chegou até naquela casa ali de madeira? Os 4 metros até lá em cima, mais ou menos. Né? Deu no joelho, hein? E como é que o senhor conseguiu sair na hora? A água veio de trombada ou ela foi enchendo de uma hora para outra? Não, ela encheu de veneno, daí nós perdemos todas as coisas. O senhor perdeu tudo? Tudo. Daí nós ganhamos de novo, mas... Me diz uma coisa. Na administração passada, na enchente, o senhor teve suporte da prefeitura? Tiveram suporte? Vieram até aqui no canto conversar com o senhor? Não, que não. Pessoal da assistência social, por exemplo, vieram aqui, Defesa Civil na época. Eu não falo da administração atual, eu falo da anterior. O senhor teve apoio da Defesa Civil? Tiveram aqui para ajudar o senhor? Não. Fala, né, a minha guria ali que sabe me dizer de certo. Porque assim, ó. Porque muita gente fala assim: ah, não, Tom, você fica bravo com o pessoal da prefeitura. Não, eu não fico bravo. Sabe por que eu não fico bravo? Porque assim, ó, eu falo a verdade, gente. Eu não invento. Minha querida, você teve... não precisa aparecer se não quiser, tá? Ele é seu pai? É. Eu tava conversando com seu pai. Na enchente, vocês tiveram, na administração passada, por exemplo, vocês tiveram o apoio da prefeitura? A gente até pediu auxílio, mas como a água já tinha subido Sim. muito, a gente não conseguiu que eles viessem tirar as coisas. Sim. Porque já tinha subido demais, daí eles falaram que a gente demorou muito pra sair, porque Sim. na verdade a gente não queria. Resumindo, da minha casa eu tirei as coisas, mas o meu marido teve que subir pela varanda com Sim. um barco Meu e Deus. tirar ele e os amigos dele. E a Defesa Civil veio apoiar vocês ou não? A Defesa Civil às vezes aparecia, Sim. mas não teve muito presente. Vou Tá. dizer, das coisas da minha casa Sim. foi tirado por nós. Sim. As coisas da casa do pai, ele perdeu praticamente Tudo. tudo e ficou aqui. E Né? nesse período das cheias, depois que ele perdeu tudo, vocês chegaram, por exemplo, eu briguei muito no cesto básico e muitas pessoas não receberam o cesto básico, por exemplo, tá? E infelizmente eu chegava no local, na hora que eu ia brigar com eles, o cesto básico é liberado. Vocês também tiveram esse problema de não tiveram acesso? Quando a gente voltou pra casa, eles não vieram aqui trazer nenhuma cesta básica. Sim. Eu disse pra vocês que ia falar de um outro take. Na verdade é o seguinte, nós estamos aqui, vim nas ruas Princesa Isabel, Marquês do Pombal, Americana também, que passa pelo mesmo transtorno. Na semana, já tem umas semanas nesse ponto para poder pedir que a prefeitura viesse, passar com a máquina para fazer a limpeza. Eles vieram, fizeram a limpeza, vocês podem estar observando, ó. Eu vou rodar aqui, ó. Vou dar um giro aqui, ó. Vou até atravessar a ponte aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. A prefeitura veio, fez a limpeza, tá? Tem imagem de drone que vai até o Arroio Feijó. Vocês podem ver que eles passaram a máquina, enfim, abriram. Eu queria até pegar um outro ponto, porque palavras do prefeito, parece que o dinheiro da verba para poder fazer, tá? A obra do Arroio Feijó parece que entrou, se não entrou. Mas eu queria saber também se a obra do Arroio Feijó sendo concretizada, se esses pontos vão estar incluídos também, tá?
Eu gostaria de saber com o pessoal da prefeitura. Eu estava conversando com um morador. Eu até tirei umas fotos ali que tem até o mato, tá? Da lama da última enchente. Que ele disse que a água chegou até em cima do telhado dele, ou seja, ultrapassou o telhado. E essas pessoas, elas vivem num drama constante. Num drama em que a qualquer momento a água pode chegar, a água pode subir.